Você sabe por que algumas pessoas têm edemas, inchaços, linfedema ou até retenção de líquido? A resposta pode começar no sistema linfático. Mas antes de entender as doenças, a gente precisa entender como é que o corpo funciona normalmente. Eu sou a Carolina Mosini, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora apaixonada pela fisiologia e hoje eu vou te explicar de uma forma simples e clara como o sistema linfático funciona, o caminho da linfa e por que ele é indispensável no nosso organismo todos os dias. Isso vai facilitar muito a compreensão de diversas doenças. Vamos começar? A aula de hoje a gente vai comentar sobre o sistema linfático, que é um componente importante do sistema circulatório. Então, todo o líquido do nosso corpo excessivo que sobra no espaço intersticial, ele vai ser drenado através do sistema linfático. Então, os capilares linfáticos, ou também conhecidos como vasos linfáticos iniciais, eles vão reabsorver os excessos de líquido que ficou no interstício através desta microcirculação, desta troca aqui que existe entre os tecidos. E esses capilares linfáticos, então, reabsorvem esse líquido e vão direcionando ele para a rede linfática, até que vai cair em um vaso linfático maior, que é um coletor linfático. E isso vai ser direcionado para os linfonodos, ok? Então, dentro desses linfonodos, a gente vai ter grupos linfonodais que vão estar distribuídos no meu corpo. Então, quando a gente olha essa imagem anatômica, a gente já vê nitidamente que a gente tem muitos linfonodos e uma rede linfática, tanto superficial quanto profunda, bastante vasta. Quando a gente fala dos linfonodos, a gente tem os grupos inguinais, a gente tem os grupos axilares e a gente tem os grupos cervicais em maior número de linfonodos e que fazem essa drenagem mais superficial do nosso corpo, que são ativados, vamos dizer assim, na drenagem linfática manual ou em outras técnicas que vão estimular essa drenagem linfática, ok? Mas existem outros grupos linfonodais também, certo? Então, um linfonodo, que está sendo mostrado nesta imagem aqui, é apenas um de uma rede linfática que vai ficar localizada especificamente, sendo os mais superficiais, como eu acabei de comentar aqui. Percebam que os vasos linfáticos que chegam na direção deste linfonodo são chamados de vasos linfáticos aferentes. Em cada linfonodo pode chegar de 2, 3 até 4 vasos linfáticos aferentes. Aqui dentro, esta linfa vai ser filtrada, porque esses linfonodos possuem células linfáticas, né? Então, eles conseguem fazer essa defesa desses micro-organismos que foram, porventura, reabsorvidos, né? Junto dessa linfa. E deste linfonodo vai sair um vaso linfático eferente e que vai ser direcionado, então, para até os ductos linfáticos que vão acabar caindo posteriormente na circulação venosa, ok? Então, eu quero dizer com isso que eu tenho uma interligação, ou seja, uma conexão entre o sistema linfático e o sistema venoso em algum momento, porque toda esta linfa vai ser incorporada ao sistema sanguíneo através do ducto linfático direito e do ducto torácico no lado esquerdo. A gente vai comentar sobre isso já na sequência, ok? Tá, Carol, todos os líquidos do corpo possuem isso? Sim, possuem, mas a gente tem uma situação especial, que são algumas exceções que fazem a drenagem de uma outra forma e não dessa forma como eu estou comentando aqui, através dos capilares linfáticos iniciais. Os vasos linfáticos iniciais também podem ser chamados. Essas exceções são as porções mais superficiais da pele, é o sistema nervoso central, é o endomício dos nossos músculos e são os nossos ossos. Ok, vamos comentar na sequência sobre essas exceções, mas a gente tem que entender que o sistema linfático é a única via pela qual grandes partículas, ou seja, macromoléculas, podem ser drenadas. Essas moléculas não conseguiriam ser drenadas por nenhuma outra via que não seja a via linfática, e existe um motivo para isso. Então, as proteínas de alto peso molecular e grandes partículas não conseguem voltar para o sangue por uma reabsorção capilar venosa direta
né? Elas ficam retidas, ficam aqui nos tecidos, então é aí que o sistema linfático entra, drenando essas macromoléculas de forma muito importante. A importância disso é tanta que, sem isso, nós poderíamos correr risco de vida em 24 horas pelo acúmulo de dejetos no metabolismo se nós não tivéssemos sistema linfático funcionante no nosso corpo, por exemplo. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Guyton. Então, o sistema linfático humano, né, todos os tecidos têm canais linfáticos especiais para fazer essa drenagem, que vão drenar através dos espaços intersticiais, exceto, como eu comentei antes, aqueles componentes que a gente falou no comecinho da aula. Tá, mas e como é que acontece isso? Acontece através dos pré-linfáticos. Então, aqui a drenagem linfática é um pouquinho diferente daquela que a gente comentou agora. Aqui eu tenho pré-linfáticos e aí sim vai cair nos vasos linfáticos de verdade. Sendo que no encéfalo, esse líquido vai ser incorporado ao líquido cérebro-espinhal, ou céfalo-raquidiano, como a gente conhece, e aí na sequência isso vai voltar para a circulação venosa, tá? Então, como é que seria isso? Esses canais pré-linfáticos, que é essa rota de escape desse sistema de exceção que a gente comentou, tá? Então, esses canais pré-linfáticos aqui vão acabar drenando desses tecidos, né? O líquido flui por essas fendas até que ele consegue alcançar os coletores linfáticos verdadeiros, os vasos linfáticos verdadeiros, tá? Então, nessas exceções a gente tem pré-linfáticos, certo? E aqui uma imagem que representaria sobre a questão do encéfalo, né? Que lá, nessa questão do cérebro, que faz parte do nosso encéfalo, ele retorna através do líquido céfalo-raquidiano, certo? Então, novamente, uma estrutura de um linfonodo que pode receber de 2, 3 até 4 vasos linfáticos aferentes. Essa linfa, então, vai ser filtrada dentro dos linfonodos, aqui tem células de defesa, como a gente comentou, para que ela possa ser limpa, vamos assim dizer, e ser incorporada na circulação venosa. Então, de um linfonodo chegam vasos linfáticos aferentes e dele saem um único vaso linfático eferente, que é aquele que vai ser direcionado, então, para o sistema venoso lá no futuro, tá? Então, a gente percebe aqui as redes linfonodais mais conhecidas e mais superficiais, que é a região inguinal, a região axilar e a região cervical, mas a gente possui inúmeros grupos linfonodais ao longo do nosso corpo, né, mais profundamente, como, por exemplo, na região abdominal, na região torácica, né, própria região poplítea que possui linfonodos, a região cubital também possui, tá? Então, esse sistema todo funciona e lá depois vai acabar caindo no ducto linfático direito e no ducto torácico à esquerda para ser então incorporado no sistema venoso, tá? Aqui uma foto do interstício, né? Mostrando então as células teciduais com os vasos, os capilares sanguíneos que vão chegar para irrigar esse tecido, trazendo então a parte de oxigênio, de nutrientes, né? Liberam esse líquido que acontece ali, que chega naturalmente todos os dias no tecido, e o que sobra, o que não vai ser reabsorvido pelo sistema venoso, vai ser reabsorvido pelo sistema linfático, tá? Então, eles estão aqui. Então, novamente mostrando aqui a drenagem, como ela acontece, tá? Então, a região do braço, do membro superior direito, a região do hemitórax direito e a hemiface, né, da cabeça e do pescoço à direita, são drenadas para o ducto linfático direito e ele drena na junção da veia subclávia direita com a jugular interna direita. Então, ele é incorporado ao sistema venoso. Do lado esquerdo do nosso corpo, funciona um pouquinho diferente. Ambos os membros inferiores, a região do hemitórax e abdômen à esquerda e o membro superior esquerdo e hemiface, né, a hemiface e o pescoço à esquerda, todos drenam para o ducto torácico. Vocês olhem a imagem, vocês já percebem como ele é bem maior do que o ducto linfático direito, né? Então, o ducto torácico, que drena toda a região esquerda e mais os membros inferiores, vai ser drenado, incorporado ao sistema venoso,
também é o nível da subclávia, só que aqui é a esquerda e a jugular interna direita, tá? Quanto é que representa esta quantidade de linfa por dia, né? Então, aproximadamente 1/10 de todo o líquido que acaba ficando no interstício após a drenagem, após a irrigação sanguínea da microcirculação, né? Então, lembrem-se, o sangue chega através de uma artéria, se ramifica em arteríola e vai liberando a nível tecidual o sangue com oxigênio e com nutrientes e vai captando deste tecido os dejetos do metabolismo, né, e gás carbônico, e isso vai retornar pela circulação sanguínea através do sistema venoso, certo? Então, 9/10 desse líquido que acaba sendo realizado trocas e sobras que fica nesse tecido retorna pelo sistema venoso e 1/10 retorna pelo sistema linfático, tá? Isso diariamente, tá? Então, aqui novamente mostrando aquela imagem mais aproximada que a gente já viu no início, na primeira imagem da aula de hoje. Então, a gente tem uma matemática dessa permeabilidade, vamos assim dizer, né? Então, eu tenho 1/10 do líquido todo que volta e 9/10 volta pelos capilares venosos, né? Então, aqui, ó, 9/10 volta através da circulação sanguínea e 1/10 volta pelo sistema linfático. Isso por dia representa de 2 a 3 litros que são drenados pelo nosso sistema, tá? Apesar de ser um volume relativamente baixo, né? Aqui dentro tem substâncias de alto peso molecular, né? Proteínas que não conseguiriam voltar por outra via que não fosse esta via linfática e aqui elas voltam sem nenhum tipo de impedimento, tá? Mas e por que esse líquido consegue reabsorver macromoléculas, né? Que não conseguiriam voltar pelo sistema sanguíneo? Por que é que isso acontece? E isso acontece graças às células endoteliais. Então essa imagem do Guyton é muito clássica e ela mostra as células endoteliais aqui com os seus filamentos de ancoragem no tecido conjuntivo, certo? Então, cada vez que existe movimentação do tecido, de qualquer modo, esses filamentos são capazes de serem tracionados e eles conseguem abrir espaços como se fosse válvulas, né, entre essas células endoteliais e aí isso consegue fazer a reabsorção dessas macromoléculas. Este é o motivo, pela arquitetura desses capilares linfáticos iniciais que possuem essas células endoteliais. Então, eles fazem essa proeminência aqui para dentro, ó, fazendo quase que como se fosse um sistema valvulado. E ele é considerado um sistema valvulado justamente por este motivo. Essa imagem aqui, ela representa um pouco melhor sobre isso, né? Aqui mostra os filamentos de ancoragem, né? O como ele traciona, o como ele consegue fazer essa reabsorção das macromoléculas, né? E aí depois ele acaba se fechando, né? Esse sistema, ó, ele se contrai, ele se fecha e não permite nenhum tipo de refluxo, né? Então qualquer tentativa ali, ela já fecha esse sistema e ele não permite esse refluxo linfático que em algumas doenças existem justamente porque esse sistema não está funcionando com a sua fisiologia normal. Se estivesse funcionando, não haveria refluxo linfático, não haveria linfostase, que é esse acúmulo de líquido de linfa dentro dos coletores linfáticos, tá bem? Então, esse mecanismo de válvula, ele existe desde os capilares terminais até os vasos maiores, garantindo essa via de mão única, como a gente diz, do sistema linfático, tá? Então, isso funciona de uma forma de um ciclo fechado. Então, eu tenho os espaços intersticiais que vão ser drenados pelos capilares linfáticos, deles vão cair nos ductos coletores, né? Lá na frente, no torácico e no ducto linfático direito, e deles vai ser incorporado ao sistema venoso, né? Então, ele funciona como uma ponte muito importante para o funcionamento orgânico e como uma via de mão única, né? Capturando macromoléculas, essas proteínas que não conseguiriam voltar de nenhum outro local, e isso permite que nada letal de fato possa se desenvolver no nosso corpo, que não tenha nenhum tipo de
pressões excessivas nesse tecido, quando isso aqui está funcionando de forma fisiológica, de forma perfeita. Porém, quando esse sistema deixa de funcionar, nesta fisiologia que a gente está vendo aqui, a gente vai ter inúmeras disfunções provenientes do sistema linfático que a gente vai ver na sequência nas próximas aulas, ok? Então, se você gostou da aula de hoje, dá um like aqui e curte o nosso conteúdo, ativa o sininho para receber notificação das próximas aulas, pode compartilhar com quem você acha que pode se interessar com isso. Nas próximas aulas a gente vai falar ainda sobre o sistema linfático, tem sobre a formação da linfa, sobre a arquitetura melhor de todo esse sistema valvulado que existe e outros conteúdos referente a essa playlist de circulação, onde a gente vai falar também sobre o sistema arterial e sobre o sistema venoso.